Por que um sorriso petrificado pode ocultar o vazio mais profundo? Que segredos silenciados repousam atrás da perfeição imutável de um rosto que nunca envelhece, nunca chora, nunca reclama? Por que o ego racional se recusa a contemplar o que está escondido por trás da aparência tranquila, preferindo banir para o limbo o que desestabiliza a narrativa confortável da normalidade? Existe um trauma disfarçado, uma ferida ancestral que, ao ser ocultada sob a máscara inerte do bebê reborn, sussurra histórias que o consciente prefere esquecer. O que esse sorriso imóvel realmente esconde? Talvez seja um convite silencioso para descer aos abismos, onde as dores não ditas se acumulam como sombras indecifráveis. Racionalizar é uma armadura frágil que mantém o abismo à distância, mas é também uma prisão, onde os mitos pessoais se enredam e se perpetuam. O bebê reborn não é mero objeto, mas um símbolo ambulante de carências ocultas e desejos negados, uma encenação muda do anseio por cura e pertencimento. Ao olhar para essa figura, o espectador é chamado a reconhecer a própria sombra, o complexo não integrado que permanece à espreita, alimentando-se do silêncio e da negação. O sorriso, por mais doce que pareça, é a máscara de uma dor que jamais foi acolhida. Quebre essa ilusão, e o que surge não é caos, mas a revelação de um sofrimento ancestral que insiste em ser ouvido. Permita que essa imagem não vista penetre as defesas da mente. Há um mistério prestes a emergir, uma presença que transcende o plástico e o artifício, abrindo portas para o inconsciente que poucos ousam atravessar. Somente aqueles que aceitarem abandonar o conforto do conhecido poderão testemunhar o que está oculto, o eco das perdas não choradas, os fragmentos de alma que buscam reencontro e redenção. O trauma disfarçado de sorriso é um chamado, um rito iniciático para quem tem coragem de encarar o próprio abismo e emergir transformado. Está disposto a seguir até o fim? Nem toda luz é suave e acolhedora. Algumas ardem com a força crua de um mistério ainda não revelado. A minha mãe tá aqui com um bebezinho no colo, que inclusive a gente tá apaixonado, porque ele é muito fofo. No começo, a presença do bebê reborn evoca um silêncio estranho. Uma quietude que não se assemelha à paz, mas ao vazio velado sob camadas de expectativas não cumpridas. A figura inanimada torna-se um palco onde ecos da infância ressoam, sombras de afetos interrompidos que não encontram outra forma senão se cristalizar na repetição ritualística do cuidado simulado. O corpo que abraça o plástico é também um corpo que não se permitiu ainda soltar o medo do abandono, que não ousa desvendar a ferida que pulsa por baixo da pele. Cada gesto é um fragmento perdido no tempo, uma tentativa desesperada de reconstituir o que nunca se fixou. Um abraço estendido para o nada que insiste em ser presença. Essa encenação silenciosa é um mapa de desejos soterrados, um sussurro das complexidades psíquicas que vivem nos labirintos escuros do inconsciente. O bebê reborn não apenas representa a ausência, mas a tentativa de domesticar o caos interno, um gesto ambíguo que dança na fronteira entre a cura e a prisão. Por trás dos olhos imóveis, repousa uma verdade reprimida. O anseio pelo acolhimento que não chegou, pela mãe que se foi, pelo tempo perdido que não se recupera. Esse objeto torna-se uma âncora para um self fragmentado, um sinal que reflete a impossibilidade de integrar partes esquecidas da alma. O espectador é convidado a olhar não para o bebê, mas para o espelho que ele traz, onde a dor não dita se manifesta em formas surreais. À medida que a mente tenta racionalizar, um desconforto se instala, a compreensão evade e o simbolismo ganha terreno. O bebê reborn desafia as fronteiras entre o real e o imaginário, fazendo do cuidado uma performance onde a linha entre o amor genuíno e a ilusão tênue se desfaz. É um duelo silencioso entre o desejo de controle e a entrega ao mistério da falta. O trauma não é apenas passado, mas um fantasma que vive presente, moldando escolhas, bloqueando o fluxo da vida e prendendo o eu em ciclos invisíveis de repetição. O inconsciente sussurra que somente ao olhar para dentro da sombra
É possível perceber o que se esconde por trás da máscara do sorriso artificial. Esse mergulho revela o paradoxo do ser humano moderno, a urgência por conexão que se choca com o medo do abandono, a busca por completude que esbarra no vazio insondável do eu fragmentado. O bebê reborn torna-se símbolo da luta silenciosa entre a esperança e o desespero, entre a ferida que insiste em sangrar e o desejo de cura que não sabe seu próprio caminho. Na espiral crescente da consciência, o espectador é conduzido a um limiar onde a dor se transforma em revelação, e o trauma disfarçado de sorriso pode finalmente ser reconhecido, não como um erro, mas como um convite para a mais profunda reintegração do ser. No silêncio perturbador que se instala após o toque inicial, a presença do bebê reborn escancara um abismo interno, onde a criança ferida permanece suspensa entre a expectativa do amor e o vazio da ausência. Não é apenas um objeto, é um relicário que guarda memórias que se recusam a ser amnistiadas. Uma caixa lacrada com o cheiro do abandono e a textura do silêncio. O abraço que se oferece é um ato de coragem e desespero, um rito não celebrado que ecoa as vozes apagadas do passado. Cada momento diante desse simulacro é um duelo invisível contra a própria sombra, um convite sutil para encarar o que a consciência recusa aceitar. A repetição ritualística do cuidado transforma-se em um teatro de máscaras onde o eu se fragmenta e se reinventa incessantemente. Uma dança circular entre o desejo de reparação e o medo de ser ferido novamente. O bebê reborn, imóvel e silencioso, é o espelho daquilo que foi negado. Um reflexo que não oferece conforto, mas força à confrontação. As fissuras emocionais se abrem discretamente, revelando a complexidade do vínculo não resolvido, uma rede invisível de feridas que transcende o tempo e ecoa nas escolhas presentes. Ali, no limiar do olhar vazio, o espectador se vê refletido, não em uma imagem perfeita, mas em sua própria fragilidade e em suas tentativas silenciosas de se curar. O jogo entre presença e ausência se torna palpável, criando uma tensão onde o desejo de preenchimento choca-se com a impossibilidade de recuperação completa. O bebê reborn não é apenas uma figura plástica, mas um símbolo do paradoxo do ser que busca se recompor a partir do que foi desfeito. Ele carrega em si o peso da saudade ancestral, da esperança reprimida e do silêncio doloroso que o ego tenta sufocar. É nessa tensão que a alma encontra seu campo de batalha, onde o medo, o amor e a dor se entrelaçam num nó impossível de desfazer, sem antes se olhar nos olhos do que nos assombra. Este mergulho na cena do bebê reborn revela algo maior que o objeto em si. Um convite para reconhecer a própria sombra, para aceitar que a dor não resolvida tem seu lugar na construção do ser. O espectador é chamado a abandonar a tentação do julgamento e a mergulhar na experiência paradoxal do acolhimento da ferida. No conflito entre o que é real e o que é imaginado, surge a possibilidade de uma reintegração profunda, uma lenta abertura para o que foi negado, um caminho que não promete cura rápida, mas a possibilidade de um encontro verdadeiro consigo mesmo, além da superfície do sorriso congelado. A cada olhar lançado sobre o bebê reborn, a mente se depara com a inquietante sensação de que o tempo nunca avançou, que ali reside uma cápsula onde os ecos do abandono reverberam em loops infinitos, presos entre o desejo e a rejeição. Esse objeto não apenas paralisa o tempo, mas expõe o espaço vazio onde o vínculo deveria ter sido tecido com segurança. É uma lembrança brutal da fragilidade da conexão humana, uma ferida que não cicatriza porque nunca foi realmente tocada. No silêncio dos gestos repetidos, a alma fala em códigos esquecidos, em símbolos que o consciente não sabe decifrar, mas que ressoam como um chamado urgente para a cura. O bebê reborn é, então, uma forma distorcida de nutrir o que não foi alimentado, um substituto para o calor ausente que deveria ter sido dado, e que permanece congelado no ar, como uma promessa não cumprida. Cada movimento cuidadoso, cada olhar fixo, é uma tentativa desesperada de costurar a própria história fragmentada,
de criar um espaço onde o abandono possa ser finalmente nomeado. Mas a verdadeira tensão reside naquilo que não pode ser dito, no trauma que se oculta atrás da aparência serena, na ferida que sangra em silêncio, protegida pela fantasia de controle e pelo conforto ilusório da repetição. A psique, então, oscila entre o abraço e o afastamento, entre a esperança frágil e o medo paralisante, num balé invisível que desafia a razão. O bebê reborn revela as armadilhas da mente que tenta domesticar a dor, transformando-a em ritual para evitar o caos do sentimento cru. Contudo, esse gesto, embora necessário, também mantém cativa a alma na prisão da ilusão, onde a cura se apresenta como um espelho distorcido, refletindo fragmentos desconexos da verdade interior. O espectador, confrontado com esse paradoxo, é convidado a reconhecer que o caminho da integração exige mais do que o desejo, requer coragem para atravessar o abismo do não conhecido. Esse abismo, por sua vez, guarda uma promessa, a possibilidade de transformação através do reconhecimento da sombra, que se esconde no sorriso estático do bebê reborn. Não há fuga nem negação que possam sustentar-se diante da profundidade do trauma não resolvido. Somente o encontro com o que foi rejeitado pode abrir as portas para a reintegração. O espectador é chamado, assim, a descer mais fundo, a permitir que a tensão interna se torne uma força propulsora para a metamorfose, para que a dor que parecia imóvel se mova, se expanda e, finalmente, liberte aquilo que esteve preso por tanto tempo. Na quietude do encontro com o bebê reborn, a psique sente o peso do não dito, do trauma que se esconde atrás da máscara de normalidade. Esse objeto, tão inerte e paradoxalmente carregado, torna-se um catalisador para o reencontro com partes de si que foram empurradas para o limiar da consciência, fragmentos que gritam em silêncio, clamando por serem vistos e acolhidos. O sorriso congelado do reborn não é mero artifício. É o véu que encobre a ferida aberta, o convite silencioso para uma jornada onde o real e o imaginário se fundem, desafiando o espectador a romper as barreiras da racionalidade para tocar o abismo do sentimento puro. Ao aceitar essa convocação, a alma se encontra diante de um espelho quebrado, onde múltiplas imagens de abandono, medo e desejo se refletem e se refratam. A ilusão de controle desmancha-se lentamente, revelando o caos primordial que habita sob a superfície da identidade. A repetição ritualística do cuidado com o reborn deixa de ser apenas um ato externo para se tornar uma dança interna com o próprio inconsciente. Um movimento entre o apego e a rejeição, entre o amor e a dor, entre a esperança de cura e o medo da dissolução. A cada passo nessa dança, o espectador é levado para mais perto do núcleo onde a verdadeira transformação acontece. Nesse núcleo, o trauma disfarçado de sorriso não é mais um segredo a ser escondido, mas um fragmento sagrado do self que pede reintegração. O bebê reborn, com seu silêncio eloquente, traz à tona o paradoxo da condição humana, a coexistência da luz e da sombra, do abandono e do desejo de pertencimento, do medo e da coragem de sentir. A jornada, embora dolorosa, é também uma abertura para a mais profunda autenticidade, um chamado para reconhecer que a cura não está na perfeição da ilusão, mas na aceitação das feridas que nos tornam humanos. Assim, o espectador é conduzido a uma encruzilhada, onde o trauma deixa de ser um fardo oculto para se tornar um portal de autoconhecimento e transformação. É um convite para abraçar o desconforto da sombra e permitir que ela se transforme em luz interna. Uma luz que não apaga a dor, mas a transcende, iluminando o caminho para uma existência mais plena e integrada. A resistência pode persistir, o medo pode sussurrar, mas a possibilidade de renascer das cinzas da dor está ali, pulsando silenciosamente, aguardando a coragem de quem se dispõe a olhar para além do sorriso estático e encontrar o que realmente importa. E então, diante do que parecia apenas um brinquedo, restou o silêncio que sabe, aquele que não precisa de explicações, apenas de presença. O bebê reborn não é mais um objeto, nem uma metáfora exposta,
mais uma fenda aberta na superfície do cotidiano, por onde escapa a memória do que foi esquecido. Algo se desloca por dentro, sutil, mas irreversível, como se o toque nos olhos de plástico houvesse despertado lembranças antigas, sensações abafadas, gritos que se tornaram suspiros. O espectador não sai como entrou. Há agora uma rachadura no espelho, e é justamente por ela que a luz começa a entrar. Toda a encenação foi um chamado velado à coragem. A coragem de olhar para o inanimado e enxergar o que pulsa, de acolher o que foi negado, sem exigir que se transforme. Cada gesto repetido, cada silêncio carregado, cada expressão de afeto projetada sobre o Reborn era, na verdade, um rito de passagem. Uma travessia simbólica por entre as ruínas do afeto, pelos corredores escuros onde ainda ecoam os passos do que fomos. E talvez, apenas talvez, esse eco não peça respostas, mas escuta. O bebê que nunca chorou talvez seja o símbolo perfeito do que não foi permitido sentir. Não se trata de superação, mas de integração. O que emerge do inconsciente não é uma história com ponto final, mas uma espiral que continua a girar dentro de quem vê. O que se revela agora não é apenas o vazio, mas o espaço sagrado da possibilidade. O ventre simbólico onde o novo pode enfim ser gestado. O bebê reborn, com seu olhar fixo e silêncio carregado, não pede redenção. Ele oferece espelho. E nesse espelho, cada um é livre para ver o que tiver coragem de encarar. Porque há coisas que só se mostram quando a alma está suficientemente quieta para escutar. Se algo em você foi tocado, mesmo que não saiba nomear, este espaço é seu. Curta, comente, compartilhe, mas não por impulso. Faça isso como quem retorna a um lugar onde se viu por dentro. Inscreva-se não por hábito, mas por instinto, como quem reconhece naquele canto da tela um espelho raro. E antes de partir, leve esta pergunta com você. O que em silêncio você ainda carrega nos braços e não ousou deixar ir?